Muito bem, gravando a aula então, a partir de agora. Relembrando, nem falando de novo, né? Para quem está vendo a gravação só, a gente está relembrando o que a gente viu na semana passada, que foi uma revisão do semestre anterior. Então, relembrando um pouco o que a gente viu para dar sequência aí nessa aula de revisãozona. Bom, a gente falou também, dentro da parte de clima, relembrou um pouco das próprias massas de ar. As massas de ar são essas massas, mesmo uma grande bolhona de ar que vai de um lugar para outro, aí na superfície do planeta, levando características do lugar onde elas se formaram. Então, se elas se formaram numa região fria, elas vão levar ar frio para um outro lugar que tem ar quente, por exemplo. Se elas se formaram numa região de ar quente, elas vão levar ar quente para onde quer que elas estejam indo. Se elas se formaram em um lugar úmido, como por exemplo em cima do oceano, elas vão levar a umidade para outros lugares também. Então, elas são bem importantes para a gente entender como é que o tempo muda, né? A gente tem clima diferente de tempo, clima a gente fala de característica e tempo é aquele momentâneo. Então, como é que o tempo muda? Por que que ontem estava friozinho e hoje vai fazer 32 graus, segundo a previsão? Uma massa de ar quente, provavelmente, que está chegando. E aí as frentes são justamente isso, esse encontro de massas de ar que trazem essa mudança de tempo. As massas de ar, elas são classificadas nesses três tipos, equatoriais, tropicais e polares, cada uma tem suas características. As equatoriais são sempre úmidas, as tropicais podem ser quentes, podem ser úmidas, são sempre quentes, mas podem ser úmidas ou secas, e as polares, elas são sempre frias, e em geral elas são secas. E tem essa diferenciação entre oceânica e continental, que é justamente aonde essa massa se formou. Se ela se formou sobre o continente, ela é continental. Se ela se formou sobre o oceano, ela é oceânica. Aqui no caso das massas do Brasil, a gente chama as massas oceânicas de atlânticas, porque elas se formaram em cima do Oceano Atlântico. E aí, se elas se formaram sobre o oceano, elas carregam mais umidade do que as que se formaram sobre o continente. Então, sempre que a gente comparar uma massa de ar oceânica com uma continental, a oceânica sempre vai ser mais úmida do que a continental. As equatoriais e as tropicais são sempre quentes. E as polares são sempre frias. Tanto é que a gente só tem massa polar atuando no Brasil no nosso inverno, e ela atua ali sobre o sudeste, sul-sudeste, centro-oeste, quase chega lá no, na região norte do Brasil, chega um pouquinho aqui na região nordeste, mas a gente sabe que o nordeste e o norte são regiões predominantemente quentes. É muito difícil fazer frio lá. Não faz lá o frio que faz aqui, por exemplo, né? E nem precisa ir tão longe para ter essa diferença. Bom, e aí, clima tem tudo a ver com biogeografia. A distribuição da vegetação no planeta tem tudo a ver com as características climáticas, a gente relembrou isso um pouco também, sem entrar aí no detalhe dos tipos de vegetação e dos tipos de bioma, que são diversos. Esse mapinha aqui, ele fala só dos tipos da cobertura vegetal, né? Mas ele não entra especificamente nos biomas. Por exemplo, ele até tem aqui as pradarias, as savanas, mas ele generaliza florestas tropicais como todas as florestas tropicais, florestas equatoriais como todas as florestas equatoriais. Mas geralmente no mapa mundi é assim. Aqui no Brasil a gente tem classificações específicas para cada um desses tipos. Então, o que é a savana em termos de mundo, a gente conhece a savana lá na África, a gente tem algo desse tipo aqui no Brasil, que a gente chama de cerrado. E aí a gente tem outros biomas aí no Brasil, né? O Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal e tal. E além dessa classificação de biomas, que vai pensar em tipos vegetacionais e em animais que vivem ali, então é um conjunto de fauna e flora específico para aquele tipo climático e tal. Além dessa classificação de biomas, a gente vai ter também para o Brasil a classificação de domínios morfoclimáticos. É uma classificação bem importante, é bem fácil de confundir bioma e domínio morfoclimático, porque eles são muito parecidos. Da mesma forma que a gente tem o bioma Amazônia, a gente tem o domínio morfoclimático amazônico,
domínio do cerrado e o bioma do cerrado, mas a gente, por exemplo, tem o bioma da Mata Atlântica e a gente não tem o domínio morfoclimático da Mata Atlântica. A gente, ao invés disso, tem o domínio dos mares de morros e o domínio das araucárias. Então, tem algumas diferenças. E qual que é a diferença? Enquanto o bioma pensa só em fauna, flora, formas de vida, os domínios morfoclimáticos, eles são definidos com base em outras características além dessas, como hidrografia, qual é a quantidade de rios e qual que é o tipo desses rios, como eles se comportam, pedologia, qual que é o tipo de solo predominante, quais as características e por que ele é assim e não assado, relevo também, quais são as formas de relevo predominantes, geologia, qual que é o embasamento geológico daquela região. E isso tudo porque, no fim das contas, uma coisa afeta a outra. O tipo específico de geologia vai dar origem a algumas formas de relevo que um outro tipo de geologia pode não dar. Assim como o solo, uma certa forma específica, um certo tipo específico de geologia, de rochas, somado com as características específicas de relevo, somado com as características específicas de clima, vai dar origem a um tipo específico de solo muito diferente, que vai dar um solo vai ser muito diferente do que vai ser o solo num outro lugar em que tem uma dessas características diferentes, por exemplo. Então, para domínios macroclimáticos, a gente pensa num conjunto mais ou menos homogêneo de todas essas características juntas, fazendo com que aquela área seja mais ou menos homogênea, porque essas características são as mesmas naquele território todo. E uma coisa legal dos domínios morfoclimáticos é que ele não divide só nas áreas, uma de encontro com a outra, e como se fosse um quebra-cabeçazinho. Ele considera também essas áreas de transição, né? Esse amarelinho claro aqui, que é justamente para demonstrar que entre uma área homogênea e outra, tem uma faixa ali que você não consegue muito bem definir o que predomina, o que é mais evidente na paisagem. Né? Então, são o que a gente chama aí de áreas de transição. Domínios morfoclimáticos é muito específico do Brasil, é um conceito que foi pensado para o território brasileiro por um geógrafo brasileiro, o Aziz Abissabel. Então, não dá para a gente falar que a savana é um domínio morfoclimático da África, por exemplo, porque domínio morfoclimático aqui para a gente é coisa nossa, beleza? Então, é coisa para a gente pensar a paisagem do Brasil. A gente falou da água, lembra que a gente falou da água, do ciclo da água aí, que é mais complexo do que só aquele evapora, chove, filtra, evapora, chove, né? A gente tem água presente em vários reservatórios aí no nosso planeta, não só nos oceanos, nos rios e nos lagos, mas também nas árvores, nos animais, na gente, né? O nosso corpo tem muita água. Inclusive, quando a gente está suando no calor, a gente está mandando água para a atmosfera. Pouquinho, mas a gente está mandando água para a atmosfera mesmo assim. Então, a água vai evaporar não só dos oceanos, não só dos rios, mas também das árvores, dos animais, da gente, que somos animais, né? Do solo. A água que está armazenada nas rochas também vai evaporar ali. E mesmo do gelo, até, ou quando o gelo derrete, ele vai e junta essa água para o oceano, entra no ciclo também de outra forma. Então, a gente tem água em tudo, e essa água está interagindo com esse ciclo da água o tempo inteiro. E a água é muito importante para pensar vários outros fatores da geografia física também. Eu costumo falar que a água é vida, assim como falam que não é os astronautas, os astrônomos. Ai, nossa, tem uma amiga que é astrônoma que ela ia me dar um peteleco se ela visse eu falando isso agora. Mas enfim, os astrônomos procuram vida em outro planeta, primeiro porque querendo saber se é possível ter água naquele planeta. Então, a água é a fonte da vida como a gente conhece. E a água está em tudo, a água está inclusive fazendo mudanças na paisagem, mudando a cara da paisagem. Não só porque tem um rio ali ou não tem, mas porque a água é um agente de erosão, é um agente de formação do relevo também. Já vamos relembrar isso, mas eu acho que vocês devem se lembrar lá da nossa aula de geomorfologia. Mas então, vamos lá. As águas, a gente pode encontrar água na superfície, aí na forma de rios,
tem um gifzinho, espero que ele esteja rodando aí para vocês, mostrando como é que um rio muda de formato ao longo do tempo. Nada no nosso planeta é fixo e imutável, nada. As coisas mudam de cara, mudam de lugar, evoluem, às vezes rápido, como uma plantinha crescendo no jardim, ou às vezes muito lentamente, como o desenho de um rio que vai mudar aí ao longo de dezenas ou centenas de anos, ou mais lentamente ainda, como, por exemplo, a formação de uma montanha que vai demorar milhões de anos. Então, nada é imutável. A questão é quanto tempo aquilo vai levar para mudar, para evoluir, para se tornar outra coisa. Beleza? E aí, essa imagenzinha, esse GIF do rio, tá aí justamente para mostrar isso. E aí, olha, nem é tanto tempo, a primeira imagenzinha ali é de 1985. De 1985 até 2013, olha quanto esse rio mudou. Nem é tanto tempo assim, é o quê? 85 para 2013, me ajuda aí a fazer as contas. 95, 20, quase 30 anos, né? Uns 27 anos, sou de humanas, isso não é desculpa, mas, enfim, tô falando rápido, mais de 20 anos aí esse rio mudou, menos de 30 anos, olha como ele mudou, né? Isso é totalmente comum. A gente teria, por exemplo, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, aqui na cidade de São Paulo, mudando ainda assim se eles não tivessem sido canalizados. O que fizeram? O rio, ele era todo sinuoso, ele era um rio meandrante. Esses rios de planície, o que, que é? Lembram da planície? A planície é essa grande área plana, aplainada, que tem a ver com água, justamente porque tem água ali trazendo sedimentos e fazendo com que tudo fique ali retinho, que essa área é bem plana. Então, esses rios de planície, né, que geralmente são rios largos, eles tendem a ser todos sinuosos, todos cheios de meandros, a gente chama de meandros, essas curvas dos rios. E o Rio Tietê e o Rio Pinheiros eram assim. E aí alguém teve a brilhante ideia de retificar e canalizar esses dois grandes rios, fazer com que eles ficassem mais retos e mais diretos para levar essa água embora de uma vez e para conseguir aproveitar essas margens, porque senão com o tempo ele ia ficar mudando, a gente ia ter que deixar uma área muito maior do que só aquele pedacinho de grama que tem ali do lado do rio para ele poder se mexer, e isso seria um transtorno para o desenvolvimento da cidade. Então a gente põe ali uma coleira no rio e faz com que ele fique retinho. Isso é muito comum em diversas cidades do mundo. Há algum impacto no clima devido à canalização do rio? No clima especificamente, não. Na verdade, há outros tipos de impacto, mais impactos sociais e impactos, às vezes, acho que mais sociais mesmo. E na própria evolução do relevo, né? É mais ao contrário. O clima não vai mudar porque o rio mudou. Mas é justamente esse o problema, porque vai continuar chovendo do mesmo jeito. E onde antes tinha muito mais espaço para o rio acumular essa água, hoje está concentrado num espacinho pequeno. Por isso que a gente tem alagamentos e enchentes, muitos aqui na cidade de São Paulo, no verão principalmente. Porque onde a gente tinha mais espaço para armazenar água do rio, agora tem um monte de gente morando. Né? Então os impactos são outros, beleza? Bom, então os rios mudam aí na paisagem. Aqui só para a gente relembrar as diversas partes de um rio. Os rios têm sua nascente lá, nas áreas mais altas, porque ele vai descendo por gravidade, né? Tudo no nosso planeta respeita aí a lei da gravidade. Então, o rio tem a nascente, geralmente sempre mais alta do que a sua foz, que é onde o rio termina. Onde o rio termina, em outro rio, ou no oceano, ou no lago, dependendo do rio. Eles podem terminar ou num outro rio, ou no oceano, ou, às vezes, alguns rios, principalmente rios cujas nascentes são de gelo, de neve, de geleira, eles podem terminar num grande lago que com o tempo vai evaporando. A foz é sempre onde o rio termina, confluência é essa área onde a gente
onde a gente tem o encontro dos rios, onde um rio converge com o outro, a gente chama de confluência, o encontro dos rios. Isso, por isso Foz do Iguaçu, Felipe. Foz do Iguaçu é justamente, a cidade tem esse nome porque é a cidade onde fica a foz do Rio Iguaçu. É onde o Rio Iguaçu deságua no Rio Paraná. É isso mesmo. É legal isso, inclusive, é bom ter falado, porque eu até queria chamar a atenção de vocês para isso. Os nomes dos lugares. Os nomes dos lugares, muitas vezes, têm tudo a ver com alguma característica física daquela região. Por exemplo, Foz do Iguaçu, ou, por exemplo, Campos do Jordão ou São Bernardo do Campo, são cidades em que a vegetação era mais de campo do que de mata. Então, por exemplo, eram lugares onde tinha predomínio de cerrado, ou áreas com vegetação de altitude, que é mais baixinha. Ou então, mais perto mesmo, Barra Funda. Por que chama Barra Funda? Está perto ali do Rio Tietê. Barra é um monte de areia que se forma no fundo do rio, então provavelmente ali tinha uma barra que impedia a navegação ou atrapalhava, alguma coisa assim, e aí deram esse nome porque é ali naquela região onde tem aquela barra no Rio Tietê. E vários outros nomes aí de cidades e lugares. Então, fica legal aí a dica para vocês pensarem, sempre que vocês pensarem num lugar ou souberem de um lugar diferente, vocês podem tentar associar o nome do lugar à história ou à paisagem ali daquela região. Isso é bem bacana. Tem uma matéria, inclusive, na Letras USP, só sobre isso, sobre, não especificamente sobre geografia, mas sobre como que o nome dos lugares remete a características daquele lugar, né? Bem legal. Então, enfim, voltando, a gente também falou de bacias hidrográficas, que são essas áreas aí onde a gente tem o encontro dessas águas, no sentido de que tudo que chove numa bacia hidrográfica, tudo que chove em qualquer lugar, em um momento vai parar em algum outro lugar. A bacia hidrográfica é justamente essa área, tem essa forma de bacia, e ela vai concentrar tudo que chove nas bordas dela, vai escorrer ali para o meio, como numa bacia. Se a gente molhar a borda da bacia, a água vai escorrer para o meio dela. E na paisagem é a mesma coisa. Em qualquer lugar que você esteja, você vai estar numa bacia hidrográfica. A chuva que chove aí na sua casa, ela vai escorrer para algum lugar e ela vai escorrer para o rio principal da bacia hidrográfica. Aqui na cidade de São Paulo, a maior parte da cidade, a gente está na bacia do rio Tietê. Então, a água que chove no nosso bairro, por mais longe que a gente esteja do rio Tietê, a água que chove ali vai escorrer para o riozinho, esse riozinho é afluente de um outro, que é afluente de outro, que é afluente do rio Tietê. Então, vai de um rio para o outro, para o outro, para o outro, até desaguar no rio Tietê. Do rio Tietê vai levar toda essa água embora para o rio Paraná. A água vai embora, vai passar pelo Rio Paraná todinho, vai passar lá para o Foz do Iguaçu, vai até o Rio da Prata, lá entre a Argentina e o Uruguai. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui na bacia do córregozinho aqui perto de casa, a gente está na bacia, dentro da bacia, ao mesmo tempo que a gente está dentro da bacia do Rio Tietê, e ao mesmo tempo a gente está dentro da bacia do Rio Paraná, e ao mesmo tempo a gente está dentro da bacia Platina, que é a bacia do Rio da Prata, já que o Rio Paraná vai desaguar lá no Rio da Prata. Então, essas baciazinhas menores, voltando aí na escala, é o que a gente chama de subbacias. É um conceito bem importante. Isso é bem importante também a gente pensar por quê? A bacia hidrográfica, além de ser esse aspecto importante da paisagem, ele é um aspecto muito importante de administração ambiental, digamos assim. Por quê? Porque vocês concordam que se eu estou poluindo o solo aqui e essa contaminação vai acabar no rio, ela não vai contaminar só o meu riozinho aqui, se esse rio vai desaguar em outro e vai desaguar no rio Tietê, eu também vou estar contaminando lá o rio Tietê. Isso é um dos problemas pelo qual o Tietê é aquele, a gente chama ele de esgotão, né? Porque ele é tão fedido, o rio Tietê e o rio Pinheiros, porque tem um monte de gente na cidade, na região metropolitana toda, contaminando os seus riozinhos, e essa contaminação, esse esgoto todo vai parar nesses rios maiores. Então, pensar em áreas como bacias hidrográficas é bem importante para a gente pensar que o que a gente está fazendo aqui pode afetar a qualidade da água, a qualidade do meio físico de um outro lugar mais a
jusante. A jusante é quando é o que a gente chama de um lugar que fica para frente no curso do rio, para frente na bacia hidrográfica. Montante é o que vem antes, jusante é o que vem depois. Dois conceitos bem importantes também. Inclusive, não sei se alguém aqui nessa aula é da região ali de Itapecerica, Embu, Embu-Guaçu, Juquitiba, Santo Amaro, mesmo ali Capão Redondo, e também do outro lado, São Bernardo, Santo André, Mauá, toda essa região, várias partes dessa região, é chamada de região de área de proteção aos mananciais. Se vocês não sabiam disso, agora vocês ficam sabendo. E por que a gente chama de área de proteção aos mananciais? Porque são as áreas onde estão as nascentes de todos os riozinhos que vão desaguar na represa Guarapiranga ou na represa Billings, que são duas represas onde a Sabesp tira água para o nosso consumo. Então, são áreas que a gente tem que controlar muito bem o que vai estar acontecendo ali, se aquela área vai ser contaminada, poluída ou não, porque tudo que acontecer ali vai parar em algum momento nas represas que abastecem a população da cidade de São Paulo. Lá, na Zona Norte também, Mariporã, Cajamar, também é área de proteção aos mananciais, que por causa da cantareira e das represas que tem lá na região norte aí, da região metropolitana de São Paulo. Então, Mariporã também é a área de proteção aos mananciais. Justamente essa água que vai parar no nosso copo. O Nicolas está falando, tem um sítio no interior de Juquitiba e lá a área de proteção aos mananciais, justamente. Juquitiba, então, algumas dessas cidades, é só alguns pedaços dela que são área de proteção aos mananciais. Juquitiba, São Lourenço e Itapecerica, elas são inteiras dentro de áreas de proteção aos mananciais, ou seja, os rios ali são muito importantes para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Eu sou de Itapecerica, ali perto de Juquitiba, e a gente tem esse problema lá também. Problema por quê? Porque muita gente considera isso um problema porque você não pode ter indústrias nessa região, por exemplo. Então, eles consideram que vai ser uma região sempre atrasada. Mas, né, é uma coisa a gente se pensar. Até que ponto vale a gente realmente interferir nisso? O que a gente precisa privilegiar? A economia ou o bem-estar da população, a saúde pública? Então, fica aí para vocês pensarem. Né? Não existe uma resposta certa, existe o que é mais ideal ou não dentro de um determinado contexto, mas fica aí para vocês pensarem sobre isso. Agora, deixa eu ir falando, porque daqui a pouco eu achei que ia dar tempo e não vai dar. Bom, e aí, agora que a gente falou de bacia hidrográfica, a gente tem esse mapinha aqui das principais regiões hidrográficas brasileiras. E a gente falou um pouquinho sobre cada uma delas também na nossa aula de recursos hídricos. O material está lá no Classroom. Bacia do Rio Paraná, que engloba aqui quase todo o estado de São Paulo. E são todos os rios que vão desaguar no Rio Paraná. A gente tem a Bacia Amazônica, que é a maior do planeta. E ela não compreende só o território brasileiro, mas também nos riozinhos aqui para fora do Brasil, no mapa, são rios também que são parte da Bacia Amazônica, porque todos eles em algum momento vão desaguar lá no Rio Amazonas. E outras bacias muito importantes, como a Bacia do Rio São Francisco, do Tocantins Araguaia. Trouxe para vocês lá na aula algumas características sobre elas, mas é sempre bom relembrar. E a água, o Lucas está falando que no GeoSampa é muito legal ver as bacias. O GeoSampa, eu acredito que seja o mesmo que eu vou falar agora, se não for você me corrija. Mas o GeoSampa, para quem não sabe, não sei se o Lucas deve ter falado isso para vocês, mas enfim, é um sistema da Prefeitura de São Paulo de informações geográficas, sistema de informações geográficas. Nele você consegue acessar, ver a cidade de São Paulo e ver várias características físicas e sociais dela, identificar lá onde que tem equipamentos públicos, o próprio zoneamento do plano diretor da cidade de São Paulo, então que áreas que são residenciais, que áreas que são industriais, onde você pode ter um comércio, onde pode ter indústria, ou onde não pode, o que é área de proteção, o que não é. Valeu, Lucas. É isso mesmo, o GeoSampa é sensacional.
Super indico também para vocês, Lucas, obrigada mesmo por lembrar do GeoSampa, mas super indico, fica aí a dica para vocês. Fuçarem lá e tal, dá para aprender muita coisa sobre a cidade só olhando o mapa. Então, recomendação super legal mesmo, valeu, Lucas. Bom, seguindo aí então, falando aí de geomorfologia, porque a água também é muito importante para a geomorfologia, já que, como está escrito aí, a água é o principal agente das forças exógenas de formação do relevo. Lembra? O relevo, ele é o resultado do embate de duas forças, forças endógenas e forças exógenas. As forças endógenas são aquelas que são de dentro do planeta, força interna do planeta fazendo com que o relevo apareça, e as forças exógenas, elas vão esculpir o relevo por fora, vão fazer com que ele tenha diferentes formas. E a água é muito importante nesse quesito. Fiz aí uma tabelinha para vocês, para a gente lembrar da formação e evolução dos relevos. A gente tem aí as forças endógenas, que são as internas, e as exógenas. As internas são relacionadas à geologia e as externas, principalmente ao clima. Se chove, se é seco, se faz calor ou se faz frio, tudo isso vai influenciar como que a água se relaciona com essas superfícies e vai dar diferentes formas. Não só a água, mas também o vento, né? Ventando aí, esculpindo o relevo e tal. Forças exógenas, então, tem a ver com o que acontece aí na nossa atmosfera, não tem tudo a ver com o que acontece em questão de clima. As forças endógenas, a gente chama elas de tectonismo, elas têm tudo a ver com a força aí da tectônica, as placas tectônicas e tal. Então, essas aqui, orogênese, pirogênese, falhas e fraturas, vulcanismos e terremotos. Não vou entrar no detalhe de cada uma delas, mas elas estão explicadinhas lá na nossos slides de geomorfologia. E também eu fiz para vocês um mapa mental, falando um pouquinho sobre cada uma delas. Eu acho que eu coloquei ele lá no material do Classroom também. Bom, as forças internas, elas têm a ver com a estrutura do relevo. O que, que vai estruturar e segurar aquele relevo todo, aquela paisagem toda. E as forças exógenas, elas têm a ver com o clima, a gente divide elas em intemperismo ou meteorização, que é outra palavra para a mesma coisa, que é justamente esse desgaste ao longo do tempo, é o tempo agindo ali, e ao longo do tempo, esse desgaste que acontece. E erosão, transporte e sedimentação, que é um outro fator, mas, na verdade, um tem a ver com o outro. Só acontece erosão, transporte e sedimentação porque antes teve intemperismo. Intemperismo vem desgastando as coisas, fazendo com que elas fiquem frágeis, vem a erosão arrancando aquilo que ficou frágil, o transporte levando ele para outro lugar, e a sedimentação que vai fazer com que aquilo tudo fique ali sendo depositado num lugar, que ele pare e fique ali e dê origem a outras coisas, a outras formas de relevo, a outros tipos de rocha. O intemperismo pode ser físico, químico ou biológico, né? Químico tem muito a ver com a própria presença da água, né? A água reagindo aí com os materiais, em reações químicas mesmo. E erosão pode ser eólica, que é pelo vento, o vento fazendo com que aquele material que está frágil ali, solto, seja arrancado e levado para outro lugar, ou transportando esse material. Pode ser glacial, pela força do gelo, fluvial, que é pela força da chuva, fluvial, que é pela força dos rios, e marinha ou costeira, que é pela força do mar. No caso do fluvial, é justamente o que vai dar origem às planícies. E da costeira também, né? Aquela água vai arrastando sedimentos, quando tem a cheia do rio, aquilo tudo, uma área toda fica toda alagada, e aí é importante falar, cheia, não vou chamar de enchente, mas inundação e cheia são fatores naturais. O que a gente chama aqui em São Paulo de enchente é porque a água não teve para onde correr e aí acabou enchendo ali onde tem população. Mas numa natureza sem ninguém morando perto do rio, né, na natureza selvagem aí, na paisagem original, é totalmente comum que os rios inundem
uma grande área dele fique toda coberta por água e depois ele diminua. É o que acontece na Amazônia todo ano. O rio inunda, grande parte da floresta fica toda cheia de água, depois o rio tem a sua vazante e ele volta ao normal de novo. Então, inundações são normais. Inclusive, são elas que dão origem às planícies. Beleza? Seguindo aí, relembrando um pouco diversas formas de relevo, né? Que a gente chama aí formas da paisagem. A questão aqui de planalto, planície, depressão. Depressão, uma área mais abaixada, planalto, uma área mais alta, relativamente plana, onde a gente tem predomínio de erosão, material saindo dali, e planície, essas áreas mais baixas e planas, só que mais baixas que os planaltos, a gente tem predomínio de deposição, ou seja, um monte de sedimento, um monte de tranqueira sendo trazido e deixado ali, que é justamente isso que vai fazer com que essa área fique plana. Beleza? E aqui embaixo, as estruturas do relevo, que são essas estruturas que vão segurar todas essas formas em cima. Os cráteres, que são também chamados de escudos cristalinos, se vocês se lembram. As bacias sedimentares, que são áreas em que tinha essa parte mais rebaixada e que foi totalmente preenchida aí por sedimentos. São bacias sedimentares. Sedimentos é justamente essa resultado do intemperismo, essas poeirinhas, sujeirinha de rocha que desprende ali das rochas originais, tá? E os dobramentos modernos, que é onde a tectônica empurrou a crosta para cima e fez com que uma grande área subisse. Então, são as áreas mais altas do nosso planeta, são os dobramentos modernos. Beleza? Uma diferença principal entre as estruturas do relevo e as formas do relevo, né? Formas do relevo, planalto, planície, depressão e elevações. Estruturas do relevo são esses cráteres, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Principal diferença, a escala mesmo. Quando a gente fala em estrutura do relevo, a gente está pensando em umas coisas muito grandes, em termos de regiões inteiras. Por exemplo, todo o estado de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul, mais um pedaço de Minas e do Paraná, são uma grande estrutura do relevo de bacias sedimentares e tal. Não especificamente isso, mas só para exemplificar, tá bom? Quando a gente fala em formas do relevo, a gente está falando de áreas menores. Eu consigo olhar e ver uma montanha ali sozinha. Consigo olhar e ver a planície. Quando eu estou falando em estrutura, isso foge aos nossos olhos, porque é uma área muito maior. Beleza? E a gente falou um pouco de pedologia, todos esses fatores aqui juntos formando o solo, tempo, clima, organismos, material de origem e relevo. O material de origem é a própria rocha, que vai fazer com que os minerais se soltem ali e vão ser incorporados a esse solo. Quando a gente junta ali nesse material organismos vivos e a gente junta o produto da decomposição da vegetação, por exemplo, e a gente junta o relevo, porque o relevo vai determinar se aquele lugar vai acumular água ou se a água vai escorrer, e se acumular água, a gente vai conseguir formar solos mais profundos, por exemplo, e o tempo agindo em cima disso tudo, beleza? E o clima, claro, que vai determinar se aquele lugar vai chover, se vai ser seco, se vai ter mais matéria orgânica ou não, já que o clima também determina vegetação e tal. Aqui do lado um perfil de solo, só para a gente relembrar. É assim que a gente analisa solo. A gente corta ali e olha ele de cima a baixo, desde a parte ali da superfície até lá embaixo, onde ele já está encontrando a rocha, e a gente vai analisando e caracterizando as camadas dele. A gente vê que as camadas são diferentes, seja o toque, né, pela estrutura, ou seja pela sua composição química, sua composição estrutural, ou às vezes até a cor mesmo, né? É muito diferente. A primeira coisa a gente bate o olho e olha e fala, essa cor é diferente, aqui deve ser o limite entre uma camada e outra. Cada uma dessas camadas é o que a gente chama de horizontes. Temos aí o horizonte A, B, C, que vocês precisam lembrar. O horizonte A tem o predomínio de matéria orgânica, o horizonte B é onde a gente consegue justamente identificar qual é o nome daquele solo. E o horizonte C é o que tem mais parte de rocha do que de solo. Tá? Da rocha mãe lá, que deu origem a esse solo.
Isso só para relembrar também rapidamente. E o que tem a ver rocha e solo com água também? Os próprios aquíferos. Beleza, Sara, sem problema. Depois você termina de ver lá. Ver os materiais no Classroom também. Bom, os aquíferos, eu falei para vocês, a gente tem o aquífero Guarani e o Alto do Chão, que são os maiores do Brasil, mas também os maiores do mundo. E a água está dentro da rocha e não dentro do solo, né? Mas eu falei disso também. E aí, qual rocha? De qual rocha que essa água vai estar dentro? A gente tem 3 diferentes tipos de rocha. Lembram lá das nossas primeiras aulas? Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Sendo que as rochas ígneas, elas são o produto da solidificação do magma que está lá dentro do planeta. As rochas sedimentares, elas são produtos desses sedimentos aí do intemperismo, que se acumularam no lugar e depois de muito tempo deram origem a um novo tipo de rocha. E as rochas metamórficas, elas são produto da metamorfização desses outros 2 tipos. Como assim metamorfização? Ela era antes uma rocha ígnea ou uma rocha sedimentar que passou por uma metamorfose, ela se transformou. Seja porque ela foi exposta a altas temperaturas ou porque ela foi exposta a grandes pressões, ou seja, muita coisa em cima dela pressionando ela ali, e aí ela virou outra coisa. Os minerais dela, que os minerais são que formam rochas, eles se reagruparam e deram uma cara totalmente diferente para ela. Então agora ela é uma rocha metamórfica. Uma rocha pode se transformar em outra, eu diria a qualquer momento, mas esse qualquer momento é um momento de milhões de anos para que uma rocha se transforme em outra, né? Para que aquele montinho de areia que juntou ali no cantinho se solidifique e se transforme numa rocha, por exemplo, ou que toda essa pressão faça com que uma rocha ígnea se transforme em uma rocha metamórfica e tal. Mas, em algum momento aí da história geológica do planeta, que tem bilhões de anos, uma rocha pode se transformar em outra. E a estrutura interna do planeta. Essas células convectivas aqui dentro do nosso planeta, que tem tudo a ver com aquelas da atmosfera, ar quente subindo, ar frio descendo, no caso, magma quente subindo, magma frio descendo, aí dentro do manto. Lá embaixo, perto do núcleo, lá profundamente, um núcleo é extremamente quente, ele faz com que esse magma aqueça, e ele aquecido fica menos denso e sobe. Quando ele está perto da crosta, perto já aí da parte externa do planeta, ele fica mais frio, fica mais pesado e desce. A gente tem essas células convectivas fazendo com que o manto se movimente lá dentro, e esse movimento é o que vai provocar esse empurrão da crosta para cima, vai empurrar a crosta, fazendo com que a crosta suba e dê origem a diversas formas de relevo, como os dobramentos modernos. Claro, isso ao longo de milhões de anos ela vai empurrando, né? Ou então vai fazer com que, de repente, uma bolha suba de uma vez, dando origem a um vulcão, a uma erupção vulcânica e tal. Ou então vai só empurrar um pouquinho, mexer ali a crosta, fazer com que haja um terremoto, né? É isso. Temos que haja um terremoto ou um maremoto, que dá origem, por exemplo, a tsunamis e tal. Então, é esse movimento interno do planeta que dá origem a isso tudo. As forças endógenas de formação do relevo, as forças internas, e também a formação de vulcões e a ocorrência de terremotos. Né? Aqui a diferença entre os tipos de crosta. Existem a nossa crosta terrestre aí, sobre esse manto, ela é toda dividida, mas antes dela ser dividida, a gente tem 2 tipos diferentes de crosta. Uma é mais densa e uma é mais leve. A mais leve é que vai ficar em cima. Isso. A mais leve é a que vai dar origem aos continentes, porque ela é mais leve, ela consegue subir. E a mais pesada, ela vai ficar mais para baixo, então ela vai estar no fundo dos oceanos. E essa crosta, ela é toda rachada, toda dividida no que a gente chama de placas tectônicas. Essas placas tectônicas são como se fosse um grande quebra-cabeça aí na superfície do nosso planeta. Esqueci o número de placas, umas 13 ou 15, eu acho, mas isso não é importante. E aí essas placas, como elas são quebra-cabeça, a borda de uma vai encontrar com a borda da outra. Onde essas bordas se encontram, elas podem estar se empurrando, se pressionando uma contra a outra, é o que a gente chama de limite
convergente de placas, eu devia ter começado pelo divergente, né? Mas aqui embaixo, convergente, elas podem estar se separando, e é o que a gente vai chamar de limite divergente, elas se separam, ou elas podem estar indo cada uma numa direção, independente de se encontrarem ou se separarem, é o que a gente chama de limite transformante. Esse mapinha, ele mostra justamente essas setinhas vermelhas, elas são justamente para indicar aonde as placas se separam, como aqui no meio, ó, placa se separando no meio do Oceano Atlântico, placa se encontrando aqui entre a placa ginástica sul-americana, por exemplo, ou aqui a placa indiana se encontrando com a placa euroasiática. O que, que a gente tem aqui onde essas placas, aqui a sul-americana e a ginástica se encontram? Alguém quer arriscar? O que, que a gente tem ali? Alguém se lembra? Ninguém quer se arriscar? Bom, já que ninguém fala, então eu vou falar. A gente tem ali a Cordilheira dos Andes. Um encontro de duas placas, fazendo com que a crosta suba e a gente tem uma cadeia de montanhas ali. Encontro de placas, a crosta subindo. Para quem está me vendo aí no vídeo, estou fazendo com a mão. A crosta subindo, uma cadeia de montanhas. Aqui, no caso desse encontro, a Cordilheira dos Andes. No caso aqui da Indiana com a Euroasiática, a Cordilheira dos Himalaias, onde a gente tem o Everest aí. A crosta meio que dobra ali e sobe. Por isso que a gente chama de dobramentos modernos. Beleza? E esse movimento das placas tectônicas é o que deu origem à deriva continental, que é aquela separação da Pangeia, aquele grande continente, nos continentes que a gente conhece hoje. Só para relembrar aí também. E aí, esse slide é para mostrar que tudo isso tem problemas, conflitos e soluções. A gente tem problemas relacionados à geologia, à geomorfologia, à pedologia, a recursos hídricos, à biogeografia e ao clima. Por que minha foto sumiu? Não sei porque a foto sumiu, mas coloquei essas setinhas aí para tentar relacionar mais ou menos. A gente tem vulcões, erupções vulcânicas e terremotos causando problemas para a gente, e eles estão totalmente relacionados à geologia. A gente tem erosão, fazendo com que haja desabamentos ou desmoronamentos nas comunidades ou na beira de rodovias, causando transtornos aí. Isso tem tudo a ver com geomorfologia. A gente tem problemas de escassez de nutrientes no solo, ou de contaminação do solo, e isso tem tudo a ver com pedologia. A gente tem problemas de escassez de água, de luta pela água, conflitos, né, por causa disso, e isso está relacionado a recursos hídricos. A gente tem problemas de desmatamento e de recursos vegetais, e a gente tem problemas climáticos, como as mudanças climáticas que a gente está vendo agora. Então, a geografia física, a gente entendendo a geografia física, a gente consegue, às vezes, entender um pouco melhor todos esses problemas que nos afligem e também pensar e propor soluções para esses problemas todos. Beleza? E aí, só para fechar, tudo isso pode ser espacializado, né? A gente também falou no primeiro semestre de mapas, como que é a produção de mapas. A gente tem diversos tipos de mapas, mapas topográficos que vão mostrar para a gente mais ou menos como que é o relevo daquela região, se tem muita subida, se tem muita descida, se é mais plano, se é mais íngreme ou não. E esses mapas, geralmente, eles são base para mapas temáticos. Os mapas temáticos, eles podem mapear qualquer coisa. Eu posso colocar num mapa temático, por exemplo, quais que são as operadoras de telefone mais utilizadas em cada cidade. Ou como tem muito mapa agora saindo sobre os casos de Covid-19 no Brasil. Quais cidades que tem mais, quais cidades que tem menos. E a gente consegue, a partir de mapas, usando figuras ou usando formas geométricas ou usando apenas cores, demonstrar diversas coisas e como elas acontecem no território. Beleza? Com base também, claro, aí no sensoriamento remoto, nas imagens de satélite, que são muito comuns. Hoje a gente tem no celular, Google Maps, a gente consegue ver imagem de satélite de qualquer lugar do planeta e ver como que é aquela área vista de cima por fotos de satélite mesmo.
Então, tá na nossa mão observar as coisas de um ângulo assim, de cima, né? Eu costumo brincar como se a gente fosse Deus, vendo as coisas de cima, assim, a internet dá esse poder de ver o espaço, como que as coisas acontecem ali. E basta a gente colocar as informações ali para a gente poder analisá-las. E aí a geografia ajuda a gente com isso, beleza? Tinha esse exercíciozinho aqui para a gente fazer junto, mas no fim das contas eu falei demais e acabou o nosso tempo. E aí esse é o exercício que eu queria propor para vocês, para a gente praticar um pouco como responder. Uma pergunta simples, caiu na segunda fase da Unesp ou da Unicamp do ano passado, agora eu não me lembro qual dos dois. E aí, ele é bem simples de responder. Eu achei até um exercício bem tranquilo para uma segunda fase de vestibular. Ele mostra aí as correntes convectivas, que eu falei para vocês agora, corrente descendente e corrente ascendente, e as latitudes, e ele está mostrando, falando que aqui no meio é a zona de convergência intertropical, que é o que a gente viu ali agora há pouco. A zona de convergência intertropical, ali na linha do Equador, a gente tem correntes ascendentes, zona de baixa pressão, ar subindo. E aí, duas questões, né? Identifica as pressões atmosféricas nas latitudes 0 e 30. Falei para vocês que ia dar a resposta e vou dar mesmo. A gente tem zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão atmosférica. Baixa pressão onde o ar sobe, então aqui em 0, e em 30, zona de alta pressão onde o ar desce. Isso. E B, explica a dinâmica da zona de convergência intertropical e indique uma consequência da sua atuação. Falamos disso também nessa aula. Minha proposta para vocês. Vou colocar esse exercício lá no Classroom, no formulário, e eu quero que vocês, quem quiser, claro, não é obrigatório, respondam ele. E aí eu vou corrigir, só para praticar isso de como responder uma pergunta tão técnica e de resposta tão específica, porque muitas vezes, para humanas, as perguntas dissertativas, a gente pode dar uma floreada, explicar. Essa é uma pergunta objetiva, né? Apesar de ser dissertativa, a resposta é bastante objetiva. Então, eu queria que vocês praticassem isso. Quem se sentir à vontade, vou deixar lá um formulário no Classroom para vocês responderem. E vou dar um feedback depois para vocês também. Beleza? Pessoalmente aí para cada um, vocês deixam o e-mail lá. E aí eu respondo para vocês por e-mail o que eu acho que pode melhorar, ou se tá bom e tal. E vamos tentar fazer isso ao longo das próximas aulas também. O que vocês acham? Pode ser? Mas só para quem se sentir à vontade também. Comentando aí o que o Lucas falou, que o Google Earth dá para ver em 3D também, dá para ver mesmo, e é muito legal. Super recomendo também. Beleza, gente, então é isso. Vou colocar o material assim que eu conseguir. Eu vou ter que encerrar a gravação, colocar ela no YouTube. Esse processo demora um pouquinho, mas assim que, sei lá, meia hora, 40 minutos, daqui mais ou menos meia hora, 40 minutos, vai estar essa aula lá no Classroom com todo o material e tudo direitinho. Lembrando que os materiais da semana passada também valem para essa semana, beleza? E aí, semana que vem, a gente começa a nossa aula de recursos naturais. Vai ser uma sequência de umas duas aulas também, vai ser bem legal. Beleza? É isso, então. Vou encerrar aqui a gravação.